Olá, sejam bem-vindos à EB Aula ao vivo, tá? Da turma 10.3.503, tá? De Aparecida. O C de Eletricidade, aqui o curso de Eletrotécnica, tá? Antes da gente iniciar nossa aula aqui propriamente dita, vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? As regras, né, que a gente deve seguir aqui no ambiente virtual, tá? Para a gente ter uma otimização. Depois das instruções, vamos voltar à nossa aula normal aí, vamos dar continuidade às análises dos exercícios aqui de eletricidade, juntamente com a teoria, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, aula passada, eu tinha até planejado aqui. Eu tinha até planejado, por isso que eu tinha deixado aqui disponível para vocês até o 7. Tá? Só que aí é aquela coisa, né? A gente sabe quando que a aula vai começar, com que conteúdo começa, né? A gente só não sabe como é que ela vai terminar. Mas ainda bem que vocês ainda têm bastante aula aqui pela frente, né? Se fosse na sexta-feira, vocês já pararam que todo feriado que a gente teve, né? E recesso aí deu numa sexta-feira, né? Então eu tenho algumas turmas de sexta-feira que eu estou acelerando. É a sorte de vocês que estão na quarta, e aí na quarta tá mais tranquilo aqui, né? Até pela quantidade de aulas. Eu tô com uma turma que tá exatamente igual vocês aí em eletricidade, só que como ela é sexta-feira, teve muito feriado, e aí atrapalhou um pouco. Aí eu tô tendo que gravar conteúdo extra para complementar, né? E eles não ficarem prejudicados. E daí, nossa última aula, eu iniciei a minha promessa, era do 3 até o 7, né? Lá, mas infelizmente não deu, né? Fomos do 3 até o 4. Até deixei na thumbnail aqui, né? O último que foi aquele lá de condutor, né? Que tinha um condutor de energia. Então, hoje eu vou do 5 para frente. Acredito que eu consiga hoje o 5 e o 6, tá? Eu, de propósito, eu quero só fazer o 5 e o 6 aqui, analisar com vocês, que você já deve ter percebido lá, ó. Eu liberei aqui para vocês aquela análise, né, até o 7. E aí eu não sei se alguém já deu uma olhada aqui, ó, tá vendo? Atividade 5, exercício 7. O 7, como eu vi que eu fui muito técnico ali na hora de fazer análise, algumas coisas passaram batida, né? Você olha lá, uai, por que que o professor usou esse negócio? Nossa, vai demorar o professor chegar né? Nessa atividade aqui para eu saber, para eu tirar dúvida, né?
E daí eu fiz uma solução alternativa, uma solução em que geralmente, né, um aluno aí do curso técnico, um aluno do curso de engenharia, iria fazer para aprender o princípio, né? É igual eu falei para vocês aqui, nesse site aqui, o Matriz Calc, você consegue fazer os cálculos matriciais, inclusive no programa, né? No, por exemplo, você utiliza, tem um programa que a gente na engenharia utiliza bastante, chama MATLAB, Laboratório de Matrizes. Basicamente é uma linguagem de programação em que a gente constrói ali pedaços de programa, né? Não é um programa completo, mas para a gente fazer alguns cálculos, que inclusive serve para a gente utilizar de base se a gente for trabalhar futuramente, aí, sei lá, na empresa de pesquisa energética, na ANEEL ali, né, na parte ali de dar consultoria para os programadores, né, que estão elaborando os programas lá, né, porque o programador, ele sabe, geralmente ele sabe matemática bastante, né, mas ele não tem formação de eletrotécnica nem engenharia, né, então ele não tem o conhecimento técnico, e aí é papel nosso indicar para ele, né, quais são as fórmulas, o que o transformador, o medidor lá, o TC, o TP teria que medir, de que forma que esse programa vai fazer, né, para ele poder ter uma resposta, inclusive em tempo real, tá? O operador do sistema ele tem os instrumentos de medição que mostram o status do instrumento e, paralelamente, ele faz o cálculo mostrando na rede, né, o cálculo de malha, mostrando a tensão e a corrente, por exemplo, que deveria aparecer nesse circuito, e aí ele faz uma comparação, fala, ó, deveria estar uma corrente, sei lá, de 20 amperes aqui, e está aparecendo 300 amperes. O que está acontecendo? Está com cara de sobrecarga, né? Como é que eu vou sair dessa situação? Ah, eu vou ter que equilibrar essa carga, ou seja, distribuir a potência em outros circuitos para aliviar ela e diminuir a corrente, né? Diminuir os pontos aí de consumo, tá? Então, esse aqui, ó, apesar dele parecer longo, ele é o que dá mais para a gente entender, porque, igual eu falei, ele tem mais matemática do que física, né? Do que a física que a gente precisa aí para o eletrotécnico, para o engenheiro eletricista, né? Se fazer as análises que ele precisa aí na empresa que ele trabalha, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui os. Daí eu deixei eles o mais enxuto possível, de forma que a gente consiga aqui. Porque compartilhando aqui, login vai aparecer na tela de vocês, hein? Ó, tá demorando a carregar. Eu coloquei bastante passo. Ó, tá carregando agora. Vai, tá demorando. Meu aqui tá parecendo que tá carregando na. Ah, agora foi. Tô achando que para uma próxima aula eu já vou deixar na agulha aqui esse negócio, tá? Deixa eu levar lá para o último slide que a gente estava.
A última aula, né, foi o exercício 4 aqui, que era para achar a bitola do condutor, né? O 5 ele envolve você fazer o cálculo aqui das resistências, tá? Diminuir a malha. Geralmente vocês perceberam que sempre a gente diminui a malha de resistor, às vezes de indutância. De indutância é mais complicado, que são equipamentos específicos, tá? Pode ser motores, tá? Ou enrolamento de um motor maior, por exemplo, enrolamento de um motor não, desculpa, de um gerador de uma hidrelétrica aí. Pois não, Odaí, pode falar aí. Professor, olhando para, digamos aqui, esses cálculos, né, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Hum. Da primeira aula que nós tivemos dessa até hoje, a concepção é a mesma? Porque assim, eu tive que, eu estava no trabalho, né, e passei, não sei se você percebeu, umas 2 semanas e meia afastado até da minha plataforma, não entrei, né? E com isso a gente conseguir atrasar, né, o meu nível de aprendizado, né? Tanto é que eu tive que deixar o trabalho lá de lado, né, para me dedicar mais nas minhas aulas, né? E Uhum. eu acabei voltando hoje, né? E para me conseguir ter uma linha de raciocínio mais completa, tive que começar assistindo a videoaula da onde eu parei, né? Até para recapitular, uma questão de recapitular toda a matéria da primeira Uhum. aula, até agora. E a minha pergunta é se esse é o mesmo conceito da primeira que o senhor fez lá. Sim, sim, é o mesminho. É Ok, então. fazer a diminuição do circuito, né? Para depois a gente juntar com aquela aula em que tem um exercício aí para trás, que é você saber quantos quilowatts, né? Foram consumidos, e aqui no caso, ele dá uma dica aqui, né? Então ele fala, ó, considerando esse circuito aqui, ó. Aí esse circuito poderia ser de um circuito integrado, poderia ser cargas, né? Se bem que cargas numa residência, todas elas aparecem em paralelo, tá? Ela apareceria mais ou menos nesse formato aqui, ó. Você teria a fonte, né? Vamos supor, fonte alternada ou fonte contínua. Geralmente as cargas, um modelo matemático, né? Aqui é a resistência, né? Aí, por exemplo, esse daqui seria, sei lá, um chuveiro. Todos os equipamentos em uma instalação predial, industrial, comercial, eles estão ligados em paralelo. Por quê, professor? Por que que o senhor fala isso com tanta convicção? Você concorda que o chuveiro, sei lá, uma cafeteira, sei lá, uma torradeira, eu estou falando de comida, né? Uma torradeira. Você concorda que todas a tomada lá, o plug, né? Ele tem uma fase e tem um neutro. E daí a instalação ela é 220 volts, tá? E todas essas cargas elas têm que ser ligadas no 220, que é o nosso monofásico, né? Dependendo do local é 110, né? Ou 127, né? E aí todas são em paralelo, tá? Essa é a particularidade dos circuitos, né, de instalação elétrica e alternada e predial, industrial, comercial. Aí nesse caso aqui, né, ele pega essa configuração aqui para justamente ver se você ainda está sabendo fazer a redução desse circuito. Aí ele fala que ele ficou ligado por 3 horas, né? É aquela questão, é bom você ir anotando toda a informação que ele fornece, né? A quantidade de horas, o quilowatt-horas. Nesse caso, ele vale 36 centavos. Se fosse de uma concessionária mesmo, iria ter mais casas depois da vírgula, porque tem ICMS, PIS, COFINS, tá? Mas isso aqui é mais didático. Então, basicamente, você vai diminuir o circuito, ó. Aqui eu coloquei num só slide em perspectiva para vocês verem, né, num só slide a evolução dele até ele chegar
no circuito que eu quero, né? Ou seja, tá vendo que aqui, ó, eu peguei esses dois em série e substituí por esse, o REC 0 aqui, ó. Depois, eu peguei os dois aqui e substituí, né? Fiz a regra aí da, do circuito em paralelo aí, né? O produto dividido pela soma e gerou esse daqui, ó. Agora o circuito inteiro ficou três resistências em série, ou seja, soma algébrica, né? Resistência em série, você soma os valores, então eu já tenho o subsídio. Depois que eu acho a resistência total, né? A resistência que representa todos os resistores ligados nessa forma particular, né? Poderia ser, como ele é tensão contínua aqui, né? É 220 volts, mas é contínuo. Então ele poderia ser um equipamento, uma placa eletroeletrônica aí que tem esse resistor. Lembra que eu falei que todo resistor numa placa de circuito, ele está ali, não é à toa, né? Ele não foi aleatório, porque ele está ali para diminuir o potencial elétrico ali em algum ponto, e aí você conseguir entregar uma tensão para um certo circuito. Poderia ser um circuito integrado, poderia ser uma fonte simétrica, aí eu preciso ter o mesmo valor, só que de sinais diferentes, né? Por exemplo, se eu precisar de 7 volts simétrico, eu vou precisar 7 volts positivo e 7 volts negativo para esse processador funcionar, esse controlador, tá? Então eu deixei aqui de proposta aqui para vocês verem que todo circuito é igual o Dair perguntou aí, né? A lógica é sempre a mesma. É eu diminuir esse circuito, porque assim eu consigo saber qual que é o valor da corrente total. Que aí depois, não é a pergunta dele, né? Eu poderia saber qual que é a corrente em cada ramo aqui do circuito. Aqui estaria fácil, ó, porque aqui é a corrente total, ó, no R5 e no R4. Agora no R1 e no R2, e R3, né? Já é diferente, tá? Então aqui, ó, a gente fazendo o circuito, é que eu peguei aqui de proposta que lembra lá da conta de energia, aquela conta de energia, né? Que aí você tem o quilowatt-hora aqui tá ficou borrado, né? Mas tá vendo que tem mais outras casas decimais porque tá o imposto, tem a taxa de iluminação pública, tem bandeira vermelha, por exemplo, tá? Então, é isso é que é observado, né? Seria que fosse a conta de energia, tá? Então, de início, eu vou seguir os passos. Você poderia fazer uma fórmula só, tá? Tem como, uma única fórmula. É só eu pegar aqui, ó. Esse daqui, ó, ficaria, vamos supor que, ó, ficaria R1, o resistor equivalente total aqui, ó, ficaria R1 vezes. Aqui, ó, não é produto pela soma, então o produto R3, R2 pela soma, R1 mais R3 mais R2. Aí aqui, ó, lembra que ele vai chegar num resistor só, que aí seria esse, ó, essa parte da equação, ó. Aí agora eu vou fazer o quê? Só sobrou em série, né? Mais R5 mais R4. Inclusive, eu tenho aluno que já entregou desse jeito. Tá errado? Não, não tá errado. Inclusive, tem um aluno, eu esqueci o nome dele. É porque eu tô com várias turmas que a gente está nessa mesmo C, tá? De eletricidade. E daí, foi do IB. Aí ele perguntou, professor, eu utilizei outro método aqui, não ri, viu, pessoal?
Eu utilizei outro método aqui, cheguei no resultado que o senhor chegou aí muito mais rápido. Falei, parabéns. Esse é o objetivo. Existe, é por isso que eu entrego depois, né, depois da aula, a análise do exercício, mas aí às vezes eu vejo que está muito técnico, às vezes tá muito simplificado. Isso daqui, ó, seria extremamente simplificado, eu entregar a fórmula desse jeito aqui, ó. Se eu fizer esse cálculo, jogar isso aqui na calculadora de forma correta aqui, ó, vai sair a resistência equivalente total. Eu poderia fazer isso, mas aqui você já teria que ter um nível, né, uma visualização maior. Esse circuito, ele é aparentemente, ele não é muito complexo, mas ele tem uma certa complexidade. Eu poderia, num único tapa, mostrar como que ele é feito aqui, né? Mas como a gente está lidando com matemática e física, né, principalmente a matemática, tem várias formas de você chegar ao mesmo resultado. Essa é a beleza da física e da matemática, tá? E aí, por exemplo, essa fórmula aqui que eu coloquei, ela com certeza estaria no algoritmo do programador que está fazendo a programação de uma determinada linha de transmissão ali, né, para ele calcular, né, o modelo matemático de uma linha de transmissão estaria desse jeito aqui, ó, como uma fórmula. Aí dependendo, eu vou, a programação aqui, sei lá, tá em JavaScript, né, tá em Python, dependendo da linguagem de programação, tá em C++. Eu vou traduzir essa fórmula para determinada linguagem e aí ela vai começar a funcionar como uma rotina, né, ou uma subrotina dentro de um programa maior, que seria um programa, por exemplo, o SCADA lá, né, o Sistema Supervisório de Aquisição de Dados do operador do sistema aí, tá? Então, com certeza, essa fórmula simplificada, ela estaria lá, com certeza. E aí, por isso que eu faço passo a passo aqui, né? Para vocês entenderem a dinâmica. Sempre quando e vocês também, inclusive, poder identificar, né? Identificar o que está em série, o que está em paralelo aqui, né? No caso, só esses dois aqui, né? Esses três, juntamente com o R1, estão em paralelo, né? No passo que o R2 e o R3 está em série, né? E ao mesmo tempo, ó, aqui pela fórmula, vocês conseguem ver ó, que ao mesmo tempo esses dois estão em série, mas eles estão em paralelo aqui. Se eu usasse essa fórmula aqui diretão aqui, eu conseguiria chegar no mesmo resultado. Beleza, então esses dois aqui, ó, R2 e R3, está em série. É só fazer a soma algébrica aqui, né? 15 mais 40, 55. Que eu chamei de resistor equivalente 1, aí já seria, ó aqui, ó a fórmula aqui, ó. Lembra que eu fiz ela aqui na mão aqui, ó. Esses três estão em paralelo, só que o R2 e o R3, os dois entre si estão em série e ao mesmo tempo os dois estão em paralelo com o R1. É por isso que você pode reduzir essa fórmula aqui, né? Aí seria o produto, né, pela soma. Aí aqui você tem que tomar cuidado, ó, quando é o produto dos dois que estão em paralelo, tá? Só que esses dois aqui que estão em paralelo, entre si eles estão em série. Aí por isso que você vai aplicar a propriedade distributiva, ó, 25 vezes 40 mais 25 vezes 15, que aí você vai chegar ao resultado aqui, né? Eu coloquei bem simplificado aqui, dividido pela soma, é como o denominador, né? Ele é só soma, então é a soma dos três aqui, ó. Aí deu 17,19. Já reduzi mais ainda o circuito. Agora, o que sobrou aqui, né? Ele vai estar em série, né? Eles vão estar em série aqui, ó. O resultado, né? Vai estar em série. E aqui, ó, eu poderia até, alguns professores do segundo grau, ó, ainda nomeia, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, tá? Aí faz esses cálculos aqui primeiro, né? Faz isso aqui primeiro, depois
o outro em paralelo aqui, né? E aqui, ó, você identificaria que o ponto A e o ponto B agora, com esse resistor equivalente 17,19 ohms, ele se encontra o quê? Agora em série, né? Esses pontos A e B aqui, ó, já estão em série com os outros resistores. Agora, os três aqui estão em série, né? Você faz a soma algébrica deles, né? Fazendo, faz a soma, que não quer funcionar. Faz a soma algébrica aqui, né? É 30 mais 40 mais 17,19 deu 87,19. Beleza. Agora sim, achou a resistência total utilizando a primeira lei de Ohm, lembra? Primeira lei de Ohm. Eu sei que alguns de vocês, né, pode até achar graça aí, mas eu teve uma vez, era os alunos do curso de eletricista predial. Eu peguei e falei da primeira lei de Ohm para ele, né? Primeira lei de Ohm. Aí falando que matematicamente a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Aí quando eu apresentei essa variação, o que que aconteceu aqui, ó? Eu só inverti a lógica aqui, né? O que está dividindo passa multiplicando e o resultado aqui, ó, ele passa dividindo. Já que a operação inversa do outro lado da equação, né? A equação é como se fosse um espelho. Na hora que você olha para o espelho, o que que você espera ver, né? A menos que se for um vampiro, né? Você não vai ver nada, mas você espera ver o quê? A sua imagem. Inclusive, a sua imagem, deixa eu pôr aqui, ó, a sua imagem ela vai estar na mesma distância que o seu rosto, por exemplo. Vamos supor que você está vendo só o rosto, né? Ela vai estar na mesma distância, ou seja, ela está numa dimensão dentro do espelho, né? Na mesma distância que você. Exatamente tudo que do seu rosto aqui, eles vão estar na mesma distância. Então, a equação, né, o método aí de Euclides aí, ele, para você continuar essa equação, essa lei sendo verdade, você tem que fazer essas variações aqui, ó, porque eu ainda vou estar respeitando a primeira lei de Ohm. Por quê? Porque eu tenho um valor da tensão da fonte e eu agora tenho a resistência equivalente, né, que é 87,19. Agora sim eu posso fazer essa divisão, né? Vocês entenderam? Que é achar a resistência é dividir a tensão pela corrente. Só que eu quero a corrente, eu não quero, eu já tenho a tensão e a resistência, né? Acabei de achar a resistência. Então é só dividir. Mas por que que eu cheguei nessa conclusão? Essa única fórmula é o jeito de você chegar na conclusão. Se eu quiser achar a tensão, vai ser tensão é igual o quê, ó? Passa a corrente que estava dividindo, passa ela multiplicando. Vai ficar a tensão igual a resistência vezes a corrente elétrica. E aí, pasmem, viu? Tinha aluno lá do curso de eletricista que achava que tinha três fórmulas. Não, professor, tem que decorar essas três fórmulas. Não, você só tem que aprender, né? Nem decorar, você só tem que. Porque quando você decora, realmente são três equações. Mas quando você entende, sabe, né? Sabe o mínimo ali de álgebra ali, né? Um mínimo de equações, você entende que é uma única. Você só precisa decorar ou aprender aquela uma única equação. Se você quiser saber as outras coisas, né, é só você manipular essa equação de forma que você vai obter o resultado, né? Então, fazendo o 220 aqui, né, dividido por 87,19 deu 2,52 amperes. Então, o 2,52 amperes, ele vem aqui, ó, divide no ponto A e B aqui, né? Depois ele soma aqui, ó. Aqui, ó, passando em cima do R5, se fosse a pergunta, né? Do R5 e do R4, eles seriam 2,52. Aqui é que ele iria dividir, tá? Aí é aqui que eu precisaria fazer uma análise mais, vamos dizer assim, ver qual que seria essa proporção de divisão. Dá para achar, tá? Beleza. Encontrei a corrente do circuito.
que eu preciso saber na questão de energia? Eu preciso saber o quilowatt-hora. O que seria o quilowatt-hora? A fórmula da energia, né? É a potência, né, professor? Eu lembro que o senhor falou, potência elétrica é igual a tensão multiplicado pela corrente. Eu tenho que saber essa potência e a quantidade de tempo que funcionou, né? Ou seja, por 3 horas. Então eu vou pegar, calcular a potência, eu tenho a tensão, eu tenho a corrente, acabei de achar aqui do circuito, né? Vou calcular essa potência e aí qual que é a fórmula lá da, como você calcula a energia elétrica gasta, né? A energia é a potência vezes o tempo. Só que o tempo, ele tem que estar em hora, realmente ele está em hora aqui. A potência, ela tem que estar em quilowatt, tá? Em quilowatt. Só que, dependendo, se você não achar ela em quilowatt, você vai ter que transformar, porque senão vai dar uma quantidade de quilowatt, de watts hora ali, né? E aí o cálculo vai sair todo errado. Então, fórmula da potência, né? Tensão, né? Tensão vezes a corrente, né? 220, que é a fonte, vezes 2,52, deu 544,4 watts. Então, eu preciso ter essa, né? Por isso que o medidor de energia, a cada 1/4 de hora, ou seja, é, 15 minutos, isso, 15 minutos aí, ele faz um registro, tá? Principalmente o medidor de indústria, tá? Porque indústria é assim, né? Provavelmente vocês não sabem. Indústria, você paga um valor fixo. Vocês, numa residência, paga um valor, né? Que, lógico, tem valor fixo, né? Que é a taxa de iluminação e a bandeira, se tiver, né? Mas a gente basicamente paga o quê? Paga o que a gente consome, tá? E daí a indústria já é diferente. Você vai fazer um projeto, aí esse projeto tem uma carga, essa carga vai ter uma corrente, né? E aí você vai se enquadrar em um tipo de cliente industrial em que ele tem um transformador, né? Pode ser de 75 kVA, pode ser de 112,5, 150, 225, 300 e 500. Se você precisar de uma carga maior do que essa, aí você vai fazer uma subestação com 2 transformadores, por exemplo. Ah, eu preciso de uma subestação de 1.000. Então, eu vou colocar 2 transformadores de 500 kVA, né? Que aí vão me dar os 1.000 VA de potência aparente. Isso tudo é uma questão aí de cálculo. E daí, para eu transformar em quilowatt, né? Eu sei que tem uma regrinha que a gente aprende lá no segundo grau, né? Mas se a vírgula vai para a esquerda, você soma. Se vai para a direita, o sinal é negativo, né? Pense o seguinte: você tem um número, né? Não tem o número 554,4. Se eu quero transformar esse número, né, vezes 10 a menos 3, que é o quilo, né? O quilo é igual a 10 a terceira, né? Não é menos 3, não, desculpa. A terceira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número. Se eu pegar esse número e diminuir ele, ou seja, mover a vírgula, você concorda que eu estou diminuindo, ó, 55,4, 44, 5,544. Se eu estou diminuindo esse número, o expoente ele é positivo, tá? Ele é inversamente proporcional. Então, se eu diminuir esse número, no sentido, diminuir o valor dele, né? Ou seja, 554 é maior que 55,4, que é maior que 5,4, que é maior que 0, né, 5.544. Então, se eu estou diminuindo esse número, eu vou aumentar o expoente. E para você transformar em quilo, você tem que mover essa vírgula, ou seja, diminuir ele 3 casas, né? 3 casas decimais. Então,
É uma casa vezes 10 a 1, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Então vai ficar 0, todo esse número aqui, ó, 5.544 vezes 10 à terceira, ou 0,500, né, 5.544 quilowatt. Agora sim, eu tenho a quantidade de quilowatt que foi gasto para esse circuito em 3 horas, tá? Agora, eu, usando a fórmula da energia elétrica, geralmente você vê essa fórmula lá no final do ano, quando você está vendo eletricidade lá no segundo grau, né? Quando o professor fala de eletrodinâmica, que é o assunto que a gente está falando aqui, que é assim, devido ao nosso tempo, a nossa carga aqui, eu não falei muito de eletrostática, tem muita coisa que dá para a gente falar nas aulas aqui, mas é o seguinte, eu priorizo a gente analisar primeiro o exercício e aí o que que eu precisar de informação de teoria para a gente conseguir solucionar aquele exercício, aí eu vou fornecendo para vocês. Ah, eu preciso saber da primeira lei de Ohm, já falei. Preciso saber da lei das potências elétricas. Preciso saber da segunda lei de Ohm. E aí, partindo, né, dessa demanda, eu vou falando essa teoria aí, que eu, na minha opinião aqui, né, como professor aí já há vários anos aí, antes mesmo de até me formar, eu vejo que é mais didático para vocês, tá? Então, 0,5.544 kW vezes 3 horas deu 554, aqui eu coloquei errado, tá? 554,4 kWh, tá? Não, isso aqui na verdade eu coloquei à toa aqui, isso aqui não deveria estar aqui não. É 1, né? Se eu for fazer a conta aqui, né? Vezes 3 ó. 3 vezes 4 12 vai um ó. 12 vai um 15 é isso mesmo. 15 vai um mais um 16 né? É isso mesmo. Então isso aqui eu mosquei, coloquei errado aí depois eu apago isso aqui. Então deu 6.632 kWh, né? E deu esse consumo aí de energia, né? Deu quase 2K, né? 2 kWh. Então, se fosse 2, por exemplo, ia ser 36 centavos aí vezes 2, daria 72 centavos aí, né? Se fosse 2 quilowatts. Mas deu quase isso, né? Deu 1,6 aproximadamente aqui, né? Para a gente ser preciosista aqui, né? Eu multipliquei todas as casas decimais vezes 0,36, né? Deu 0,599 centavos, ou seja, quase 60 centavos, né? Se eu fosse aproximar aí, né? Daria 60 centavos. Eu coloquei o número exato aqui, né? Mas praticamente 60 centavos. Tem aluno que foi fazendo a aproximação, e detalhe, viu? Dependendo da aproximação que você faz, aqui, ó, até que na corrente elétrica, quando você faz o cálculo aqui, dá duas casas depois da vírgula. Mas vamos supor que a corrente, ela desse um número irracional aqui. Ou um número racional que, sei lá, tivesse 5 casas. E aí, segundo a regra de aproximação, você iria, o cálculo ele poderia ser um pouco para menos ou às vezes um pouco para mais, tá? Aí por isso que, inclusive, os algoritmos, tá? Eles utilizam, se eu não me engano, o mesmo que a calculadora, 13 casas depois da vírgula. Aí ele faz o cálculo, tudo com o número lá, o número normal, né? 13 casas depois da vírgula. E aí lá no final do cálculo é que ele aproxima, tá? Ou seja, aqui nesse finalzinho que ele aproximaria. Ele colocaria aqui, não, 60 centavos, né?
Porque se eu fosse usar a regra de aproximação aqui, ó, eu já iria influir nesse cálculo. E com certeza, né, deixa eu ver, daria mais, ó, se eu fosse aproximar para uma casa depois da vírgula aqui, ó, como aqui é 2, então, não, ficaria o mesmo valor aqui, ó, 2,52, se eu for aproximar para uma casa depois da vírgula, como é 52, se fosse 54, não, 55 até 59, aí seria 2,6. Mas como, né, aqui tá entre 0, tá entre 0 e 4, continuaria o mesmo aqui, né? Mas aí esse erro ele poderia se propagar, né? Ou para mais ou para menos. Aí por isso que o algoritmo ele utiliza a fórmula geral, né? Que aí evita esse erro se propagar, ainda mais se for um sistema escada aí, né? Do operador nacional do sistema aí. Beleza, então esse equipamento funcionando 3 horas custou aos cofres aí, né? Praticamente 60 centavos aqui. Vamos para o próximo. Agora é o 6. Ele é um pouquinho longo, mas ele é mais simples porque uma das malhas aqui, só uma que tem a tensão. Então vamos lá. O objetivo é a gente fazer a substituição, né? A diminuição do circuito, né? Igual o Dair falou aí, né? Utilizar a mesma metodologia. Esses aqui, ó, o 5, o R6 e o R2, estão em série. Eu chamei eles de REC 0, né? Resistor equivalente zero. Somando aqui, ó, 30 mais 8 vezes 2, 16, né? Então deu 46 ohms, tá? Beleza. Só fiz esse daqui para a gente ir fazendo pausadamente aqui, tá? Agora, diminuindo ele mais ainda, né? Fiz ele em paralelo aqui, ó. Paralelo, sobrou essa configuração, ó. Produto pela soma deu 6,81. Agora, ó, esses dois aqui tá em série, ó. Viraram resistor equivalente 2, né? 40 mais 40, 80, tá? Agora sobrou esse circuito aqui, ó. Isso aqui eu já posso colocar produto pela soma, né? 40 vezes 80 dividido por 40 mais 80. E agora é só somar, né? Somar os três. Isso tudo para eu achar. Opa, agora voltei aqui. Isso tudo para eu achar a corrente total, né? Então o resistor equivalente total deu 90 e. Deixa eu dar um zoom aqui porque tá pequeno. 93,48. Então, ó, mostrando os cálculos aqui, ó, fiz a soma. Aqui eu fui mostrando o passo a passo para vocês, né? Fiz a soma aqui, ó. A soma desses três. Depois que eles ficarem em paralelo, ó, o produto pela soma, ó, eu mostrei aqui. Depois, o R7 mais o R8 aqui, ó. Que aí vai virar 80 aqui, né? Tá em série. Aí, agora, né? Sobrou o quê? O REC 3, né? Esqueci de falar dele aqui, né? O REC 3, que é o 40, né? O 40 e o 80 em paralelo. Deu 26,67. E o total, né? E a soma algébrica, né? Deu os três aqui, ó. 6,81 mais 26,67 mais 60. Deu 93,48. Beleza. Agora, aplicando a primeira lei de Ohm, né? Lembra que a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência total, né?
30 dividido por 93,48. Deu 0,32 amperes. Então, essa corrente de 0,32 aqui, ela vai sair aqui, ó, vai entrar nesse nó, vai ser dividida, depois ela vai se somar novamente nesse ponto, mas ela só soma aqui, ó, e depois ela é dividida, ó. Dividida novamente, esse 0,32 aqui, tá? Não exatamente em 2, e só dividir ela por 2 se eu tivesse aqui, por exemplo, um resistor de 40 também, tá? Mas como não é, eu só sei, a única coisa que eu sei é que eu dividiria por 2. Beleza. Então, nesse ponto aqui, ó, você, né, eu esqueci de ler com vocês aqui, ele mostra o circuito e o que que ele quer? Ele fala que esse circuito com essas resistências, né, que estão apresentadas aqui, eles têm uma fonte, né, que está ligada nessa posição de 30 volts, tá? E essa é a única informação que ele dá, né? Inclusive, ele fala qual que é a potência de cada um desses 8 resistores aqui. É aí que a gente tem que pensar fora da caixa. Lembra da fórmula da primeira lei de Ohm aqui, ó? Ela não são 3, mas eu divido ela em 3 instâncias aqui, né? A original e se eu tenho 3 variáveis, eu tenho 3 formas de achar, né, a resistência ou a corrente ou a tensão. A fórmula da potência elétrica é igualzinho, tá? A fórmula da potência elétrica, eu posso fazer o quê? Pegar a fórmula da primeira lei de Ohm e substituir, por exemplo, a corrente aqui, ó, ela não é tensão dividido pela resistência. Então, se eu subtrair aqui, ó, em vez de corrente eu colocar a tensão dividida pela resistência, vai ficar o quê? Tensão vezes tensão dividido pela resistência. Ou seja, eu posso achar a potência com a tensão e a resistência do circuito. Tensão ao quadrado, inclusive, né, dividido pela resistência. Professor, e se eu tiver só a resistência e a corrente? Eu consigo achar também. E aí, o que que eu vou fazer? Na fórmula da potência, eu vou substituir a tensão pelo valor, né, da primeira lei de Ohm aqui. Que aí a tensão vai ser resistência vezes a corrente, porque é a continuação da fórmula da potência. Então, ela vai apresentar esse outro formato. Se eu tiver a resistência à corrente, multiplicando a resistência vezes a corrente ao quadrado, eu também acho a potência desse resistor, tá? E aí é baseado nisso que a gente vai achar. Só que é difícil eu achar a primeira, vamos dizer, a primeira potência, tá? Por quê? Eu não falei que a corrente vai se dividir e ela não divide em 2 exatamente, tá? Ela divide aqui e depois divide aqui. E aí chega aqui, ela soma de novo, né? Só que aí ela vai virar a corrente total. A corrente total você achou que é 0,32. Então, o primeiro resistor que eu consigo achar a corrente, tá? Aí eu peguei essas conclusões aqui, é o resistor 4, tá? Eu deixei aqui para a gente ver aqui. Ah, é mesmo, professor. Eu tenho a corrente total. Então quer dizer que a corrente total é a corrente que vai passar em cima do resistor 4. Fazer essa observação é fundamental para você conseguir solucionar o, o exercício inteiro. Então eu começo pela resistência 4, porque ela é a corrente que passa por ela é a corrente total, tá? Então, vou utilizar a variação da fórmula em que eu tenho o resistor, que é de 60, vezes a corrente ao quadrado, que é 0,32 amperes. Deu 6,14 watts. Então, eu tenho a potência dissipada no resistor 4, beleza? Agora, achei a potência aqui. O que que eu posso fazer mais aqui, ó? A tensão, né, do resistor equivalente zero é igual à tensão do R1, tá? O resistor, pessoal, deixa eu só fazer um registro aqui rapidão. Antes que eu esqueça aqui, a gente vai até finalizar esse exercício. Falta pouco, viu, para finalizar ele aqui. Vou só registrar aqui.
Antes que eu esqueça, eu vi aqui que já está dando 22. Só um minuto. Agora vai. Um minutinho, galera. Ah, deu certo aqui. Vou continuar aqui. Então, ó, o resistor equivalente zero, deixa eu ver. Aqui, ó. E você tem que chegar a essa conclusão aqui, ó. Você concorda que o resistor equivalente zero, lembra que eu chamei o zero, ó, o 2 mais o 5 mais o 6, o somatório desses três resistores aqui, tá? E aí, a resposta dele, que é o REC zero, né, que vai ficar em paralelo, quando eu tenho uma tensão em paralelo, né, um equipamento ligado em paralelo, por isso que eu falei de propósito aí, né? Todos os equipamentos que a gente liga aí na nossa rede elétrica, eles estão ligados em paralelos, por quê? Porque eles têm o mesmo, né, o mesmo potencial elétrico, tá? Então, chegando, né, a conclusão aqui é que o REC zero é igual à resistência em cima a tensão, né, em cima do resistor 1. Era o que faltava para a gente achar a potência, utilizando essa variação da fórmula de potência aqui, ó, a tensão ao quadrado dividido pelo resistor, no caso, o R1, tá? Beleza? Aí fica 2,18 ao quadrado dividido por 8. Deu 0,59 watts de potência no resistor 1. Ok. E agora, né? Qual que é outra conclusão que eu posso tirar disso aqui, ó? Por exemplo, lembra que eu falei que a corrente ela vai subdividir aqui, não necessariamente no meio, né? Porque se tivesse um único resistor e ele fosse igual a 8 aqui, igual a R1, beleza, elas dividiriam por 2, né? Então seria 0,32 dividido por 2 aí, né? Aí daria 0,16, tá? Mas não é o caso. Daí, ó, você vai chegar à conclusão que a corrente, como eu achei o resistor equivalente zero aqui, né? A corrente que passa em cima do R2 aqui, ó, do R2, do R5, né? Ou seja, essa circulante aqui, ó, do R6, né? Ela vai ser igual, né? A corrente elétrica, eu posso usar essa variação aqui, ó, da primeira lei de Ohm aqui, ó, a tensão dividido, que eu já tinha achado aqui, né? A tensão em cima desses dois pontos aqui, ó, dividido pelo REC zero, que é a soma algébrica aqui, né? Então, 2,18 dividido por 46 ohms, que deu 0,05 amperes, ou seja, a corrente que passa aqui, ó, ela fica bem pequena mesmo, e isso já era esperado, porque eu tenho três resistores em série. Se eu tivesse quatro, cinco, seis, essa corrente seria bem pequena, e a corrente que passa em cima de um único resistor, ela geralmente é maior, ó. Igual a gente vai ver aqui, ó. A potência, você concorda que a potência em cima do 5 aqui, ó, é igual a do 6 porque eles têm o quê? A mesma corrente e o mesmo resistor aqui, né? O mesmo valor de resistência elétrica, tá?
E aqui você poderia utilizar, né, essa variação aqui, né, a variação do resistência, né, essa aqui de cima aqui, ó, resistência de 8 vezes a corrente, né, já que a gente tinha descoberto aqui essa corrente aqui, ó, que passa pelo R5, R6 e o R2, ela é bem pequena, é de 0,5, né? Então, é resistor 8, né, que é esses dois aqui, né, o valor de cada um é 8 ohms, 8 não, né, o resistor 5 e o 6. 8 ohms vezes 0,5 ao quadrado, né, deu tudo isso aqui, deu 0,2 watts de potência. Beleza. Agora, ó, a gente pode encontrar aqui, ó, o que passa em cima do 2, porque a gente já tinha corrente, que é de 0,5, tá? Mas o resistor é diferente, né? Ele tem uma resistência de 30 ohms. Então, 30 ohms vezes 0,5 amperes, né, ao quadrado, dá 0,075 watts de potência em cima do resistor 2. Agora que essa corrente, ela vai subdividir, lembrando que ela vai subdividir menor para esses dois aqui, ó, e vai ficar maior em cima do R3 aqui. Daí, ó, o resistor equivalente 3, ó, seria a resistência equivalente 3 vezes a corrente, né, a primeira lei de Ohm, deu 26,67 vezes 0,32, né, que a gente tinha achado aqui, deu 8,53 volts, né? Aqui a gente precisou utilizar a primeira lei de Ohm, igual a gente utilizou aqui, ó, atrás aqui, né, para achar a tensão em cima do R1, né, e do REC 0, que são esses três aqui, ó. Aí deu 8,53 volts. Agora nós temos subsídio, tá? Para encontrar a potência em cima do 3, né? Que é 8,53 ao quadrado dividido por 40, que deu 1,82 watts. E a corrente em cima do R8 vai ser igual em cima do R7. Por quê, professor? Porque eles estão em série, tá? Então eu vou utilizar a mesma corrente que eu tinha achado aqui, né? Quer dizer, eu tenho que achar ela, né? Utilizando a primeira lei de Ohm. A resistência, né, que é a tensão, né, em cima do resistor 3 aqui, que é de 8,53 dividido por 80 ohms, que é o somatório aqui, ó. E inclusive a corrente, né, vai ser de 11, ó, deu 11, 0,11, desculpa, 0,11 amperes. E agora, né, como a corrente que passa em cima do R8 é igual a do R7 aqui, né, e as resistências são iguais, tá? A gente tinha acabado de achar a corrente aqui de 11, né? Então, eu consigo achar a potência utilizando essa variação aqui, né? O R vezes o I ao quadrado aqui, né? É o 40, né? 40 vezes 0,11 ao quadrado, que deu 0,48 aqui, tá? Então, esse exercício, ele é relativamente, tá? Simples, mas a gente precisa ter essa visualização de que as correntes, né, a corrente total aqui, ela vai subdividir no ponto A aqui, ela não vai subdividir num valor igual, né, porque eu tenho resistências diferentes, né, aqui eu tenho um somatório, aqui eu tenho um R1 de 8, né, e esse somatório vai dar muito maior que 8. Se ele tivesse dado 8, por exemplo, né, fosse, sei lá, 4, 4 e mais 4 aqui, né, e daria 8, aí sim ele subdividiria em valores iguais, né, pela metade. E aí dependeu da gente aqui no ponto B descobrir a outra divisão, né, de corrente elétrica que ia acontecer aqui, que novamente não é pela metade, né? Para ela no ponto C aqui, ó, voltar
a ser a corrente total. E o que desencadeou eu conseguir achar tudo depois de achar a resistência equivalente é que essa resistência 4 aqui, ela é fundamental porque ela recebe a corrente total. Só assim eu conseguiria, utilizando a técnica que a gente está utilizando agora. Tem um divisor de corrente, tem uma regra que chama divisor de corrente, divisor de tensão, e aí a gente utiliza mais né, na computação, na parte de malhas, né, resolução aí de malhas com matrizes e cálculo de determinante, né, métodos de Euler, método de Gauss, e daí aí seria por interação computacional, né? Mas a gente fazia assim na tora aqui, né? Fazendo na mão. E de proposta, eu tenho certeza que o autor do livro aí, o autor dos exercícios, ele deixou o circuito desse jeito para criar essa saída aí, né? A partir da corrente total em cima do resistor 4 é que foi possível achar toda a solução, né? Desenhar toda a solução sem fazer algoritmo, sem utilizar computação. Beleza? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente, né, analisa o exercício 7 aí, né? E eu vou fazer ele bem pausado, bem devagar aqui, para a gente poder, né, entender melhor aí os métodos de matrizes e determinantes que são utilizados nele, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, Dair. Obrigado aí pela presença. Fernando também, Matheus. Muito obrigado.